Carlos Drummond de Andrade foi poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo. Filho de Carlos Drummond de Paula e de Julieta Augusta Drummond de Andrade. Nasceu em 31 de outubro de 1902. É considerado um dos maiores escritores do Brasil. Drummond fez parte da segunda geração do modernismo e foi precursor da chamada Poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. Drummond escreveu poesia, prosa, literatura infantil e realizou diversas traduções. Desde pequeno ele já demonstrava grande interesse pelas palavras e pela literatura. Assim, em 1918, ele foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, e lá foi laureado em certames literários. Em 1919, foi expulso do colégio por insubordinação mental após discutir com seu professor de português. Assim, ele volta para Belo Horizonte e, a partir de 1921, começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Em 1925, ele se casa com Dolores Dutra de Moraes e com ela tem 2 filhos. Continua seus trabalhos literários até que, em 1930, publica seu primeiro livro, intitulado Alguma Poesia. Drummond faleceu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Ele morreu com 85 anos, dias após o falecimento de sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira. Uma curiosidade sobre Drummond é que, dentre os anos de 1980 e de 1990, a imagem de Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados. Oi pessoal, meu nome é Karine e eu vou falar sobre as poesias de Carlos Drummond de Andrade. Integrada na segunda fase modernista brasileira, sua produção literária ela reflete algumas características do seu tempo, como a linguagem corrente, reflexões políticos sociais e temas do cotidiano. E através da poesia, Carlos Drummond foi eternizado, conquistando a admiração e a atenção dos leitores contemporâneos. E seus poemas, eles se baseavam em questões que se mantêm atuais, como a rotina das grandes cidades, a sociedade, a vida da sociedade, na verdade, as relações humanas, a solidão e a memória. E além dessas composições mais famosas, também tinham aquelas que expressavam relações profundas, onde o sujeito ele expõe e critica seu modo de vida e seu passado e também os seus objetivos. E em 1928 foi lançado No Meio do Caminho, que foi a sua obra que impactou a sua carreira, um poema construído de versos repetitivos, que por isso foi bem criticado pela imprensa, onde no trecho, o primeiro trecho do poema, No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho, ele ganhou uma repercussão e a poesia foi apontada até como forma de provocação da época. E ainda em 1928, Drummond ele ingressa no serviço público como auxiliar do gabinete da Secretaria do Interior e em 1900, que compõe 49 poemas. O estilo poético de Drummond se baseia em ser observações do cotidiano, misturados com traços de ironia, de pessimismo e também de humor. E algumas obras dele são No Meio do Caminho, que foi publicado em 1928, Alguma Poesia, de 1930, Poema de 7 Faces, Cidadezinha Qualquer e Quadrilha, que também são de 1930, Poesias e João, Sentimento do Mundo e Brejo das Almas. E eu vou ler a primeira poesia dele, que é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Este é provavelmente o mais célebre poema dele, pois expressa o sentimento modernista que pretendia aproximar a poesia do cotidiano. Além disso, esse poema ele se refere aos obstáculos que o sujeito encontra no período da sua vida, simbolizados por uma pedra que cruza o seu caminho. E a composição ela sofre 2 críticas, pela sua redundância e pela sua repetição. Contudo, o poema ele entrou para a história brasileira
pois ele mostra que a poesia ela não tem que estar presa só a uma escrita tradicional. Ela também pode falar sobre qualquer objeto, que no caso desse poema foi uma pedra. Isso é tudo que eu tinha que falar sobre a poesia de Carlos Drummond. Oi pessoal, meu nome é Sabrina, eu vou falar um pouco sobre a prosa de Carlos Drummond de Andrade. A prosa tem como característica o nacionalismo e a valorização cultural, e a realidade social da época. Bom, as principais obras deles foram Conto de um Aprendiz e Boca de Luar. Conto de Aprendiz fala sobre a vida no interior do Brasil e também narra algumas partes da vida dele, na qual ele conta como era realmente morar no interior, como era difícil e como ele foi descobrindo um novo mundo e tudo mais. E a segunda obra dele, muito importante sobre contos, foi Boca de Luar, que foi a última obra dele publicada. Foi todas as crônicas dele, desde o início ao fim. E nela ele dedicou toda a sua criatividade, todo o seu humor e toda a sua vitalidade que ainda lhe restava. Essa obra foi publicada 3 anos antes de sua morte, ou seja, Carlos Drummond de Andrade tinha 83 anos. 83 anos, Carlos Drummond de Andrade se mostrou em plena forma para fazer um livro com toda a sua cronologia, deixando assim um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Obrigada, Carlos Drummond de Andrade, e hoje eu quero falar também uma poesia dele. A minha escolha sobre esse poema foi exatamente pelo momento em que estamos passando. Pela pandemia, pelas voltas de escola e por tudo que ainda vai vir. Por todas as coisas que ainda temos que enfrentar. Bom, o nome do poema é Poema que Aconteceu. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente. Os homens ficaram calados. A mão que escreveu este poema não sabe o que está escrevendo, mas é possível que se soubesse, nem ligasse.